olhar com o coração. Sei que há muita gente que acredita na visita e até na presença de extraterrestres entre nós. Aqui em Santos, muitos estão certos de que há até híbridos, seres meio humanos, meio ETs. Não tenho a mesma certeza, mas acredito firmemente que sim, há seres humanos muito especiais que estão ao nosso lado vivendo como pessoas comuns. São os santos do cotidiano, pessoas de alma elevada que enfrentam situações bem humanas, muito difíceis e graves, mas de uma maneira muito particular, bem diferente da maioria de nós. Dessa forma, vão nos dando lições em silêncio, agem como verdadeiros anjos. E será com lindas e surpreendentes histórias envolvendo essas pessoas especiais que encerraremos essa temporada do Pode Cronicar, iniciada no final de 2023. Vamos dividir em 2 partes e episódios. A primeira parte, apresentada neste relato, traz a história de um sequestro com um enredo e um final totalmente diferentes das histórias de violência e dor que ouvimos no noticiário quando tratam deste tipo de crime. Na segunda parte, apresentada no último episódio da temporada, de número 25, daremos sequência às histórias de situações perigosas que também acabaram de forma incomum, todas vividas por essas pessoas abençoadas. Como faço no geral, troquei nomes e algumas circunstâncias, mas de resto, este relato que ouvi da própria vítima e os demais são fiéis ao que foi narrado. A história de hoje foi contada por Marcos, numa manhã de domingo, durante o intervalo de uma sessão de prática de meditação de um grupo que comecei a frequentar anos atrás no Paraíso, em São Paulo. Como já mencionei, foi uma experiência impressionante de sequestro, enfrentada de uma forma quase inacreditável. Acho que vocês vão concordar comigo. Marcos ia para casa dirigindo seu carro quando foi abordado no farol por um assaltante que o dominou e o obrigou, sob a mira de um revólver, a continuar o caminho que ele já seguia, ameaçando a vítima de morte caso não obedecesse às suas ordens. "Vamos para sua casa já. Faça o que eu mando, senão eu atiro em você." Marcos não teve tempo para pensar. Mas, praticante aplicado do budismo tibetano de coração bom e calmo, reagiu com tranquilidade e equilíbrio e dirigiu sem contestar para um destino que seria imprevisível para qualquer pessoa. Calmamente, Marcos então perguntou ao assaltante: "O que você quer em minha casa?" "Quero o computador, seu celular e o dinheiro que puder levar", respondeu o rapaz. E acrescentou que só queria as coisas, não faria nada com ele. Marcos lhe disse que daria tudo, mas, explicando sua situação familiar, fez uma proposta surpreendente ao sequestrador. "Está bem, vou te dar tudo o que você quer, mas gostaria de fazer um pedido." "Fala, o que é?" perguntou o rapaz, nervoso e desconfiado. "Meus pais já são idosos, não quero assustá-los. Assim, gostaria que quando chegássemos lá, eu pudesse apresentar você como meu amigo. Pego as coisas e eles nem precisam saber o que está acontecendo." "Tá tudo bem. Mas não me engana que eu estou de olho em você", afirmou o assaltante, ainda desconfiado, mas um pouco mais calmo. Antes de prosseguir a história,
Porque a informação a seguir explique em parte tudo o que ocorreu, é preciso dizer que o budismo estimula a meditação como uma forma de estabilizarmos o corpo e a mente, e assim manifestarmos o que eles chamam de essência búdica, divina. Os adeptos acreditam que, desse modo, despertamos qualidades positivas e podemos viver em harmonia. O budismo prega a superação da ilusão em que vivemos e entre seus valores principais estão a gratidão, a generosidade e o amor. Estimula o desapego material, ver o bem e o bom nas pessoas e, como creem na reencarnação, encaram a morte como um processo natural. Como o cristianismo, o budismo tem diversas vertentes. A praticada por Marcos é originária do Tibete, um pequeno país do Oriente anexado pela China após a trágica invasão de 1950, o que resultou em milhares de mortes e fuga de monges, incluindo o líder espiritual Dalai Lama, que até hoje vive na Índia. Foi essa fuga em massa dos monges o que colaborou para a difusão do budismo tibetano pelo mundo, inclusive no Brasil, que conta com inúmeros mestres, também chamados de lamas. O grupo de meditação que eu frequentei naquela época em que Marcos fez o relato é do Lama Santen, um ex-professor de física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mantém em Viamão, próximo a Porto Alegre, um centro de estudos do budismo tibetano em um local de retiros de longa permanência. Marcos era um dos aplicados alunos do mestre. Com essa explicação, dou sequência ao incrível relato do sequestro. Marcos agia com muito respeito e principalmente cuidado ao falar com o rapaz que lhe apontava a arma para não estressá-lo. Contou que não estava com medo, mas um profundo sentimento de compaixão. Mas, como já disse, praticante dedicado do budismo tibetano que é, para Marcos, de acordo com sua filosofia espiritual, naquele momento, à sua frente não estava um assaltante que o ameaçava, mas um ser em grande confusão e ilusão. Enquanto ele relatava a experiência, eu pensava que é preciso ter muito equilíbrio e prática consistente da compaixão para reagir daquele modo. Como outros praticantes naquela manhã, ouvia chocada e curiosa para saber como tudo aquilo terminaria. Marcos explicou que procurou acalmar o rapaz, falando com tranquilidade e também mentalmente recitando mantras aprendidos no budismo tibetano. Explico. Mantras são palavras e frases com significado poderoso e que, segundo os especialistas, repetidas várias vezes, geram ondas vibracionais que induzem ao equilíbrio da mente, aos estados de compaixão e gratidão. Para uma compreensão mais objetiva e simples, podemos dizer que mantra é um tipo de oração feita normalmente para acalmar a mente e dissolver negatividades. Como devo te apresentar? Perguntou Marcos, reforçando que só estava preocupado com os pais. Zé, respondeu seco o rapaz, ainda com a arma na mão apontada para Marcos. Chegaram ao prédio poucos minutos depois. Marcos passou com o assaltante pela portaria, cumprimentou o porteiro e seguiu com ele para o seu apartamento como se estivesse mesmo acompanhado de um amigo ou parente, não gerando nenhuma suspeita entre os funcionários. Entrou no elevador com o rapaz, mantendo sempre a tranquilidade. Ao tocar a campainha, o pai de Marcos veio atender e recebeu o filho com um sorriso largo, feliz e com um beijo na face, como sempre fazia. Marcos logo apresentou Zé como seu amigo e informou que ele viera buscar o computador e algumas outras coisas para um trabalho que estavam fazendo juntos.
O pai cumprimentou o rapaz de forma esfuziante, como sempre fazia com os amigos do filho, e logo o encaminhou para a cozinha, apresentando o assaltante à esposa, que também o recebeu calorosamente e ainda lhe deu um abraço. Mantendo-se sempre sorridente e acolhedora e com carinho e toda atenção, a mãe de Marcos ofereceu o lanche que estava preparando. O rapaz, ainda sério, o que para os pais pareceu timidez, agradeceu e recusou. Os pais insistiram e ele, ainda em pé na cozinha, pegou o lanche e o refrigerante que apressadamente a mãe de Marcos colocou em suas mãos, dizendo que não tivesse vergonha e se alimentasse. Para deixar o rapaz mais seguro e confortável, Marcos também pediu à mãe um lanche e começou a comer, enquanto os pais faziam aquelas perguntas típicas de um amigo que se encontra pela primeira vez. Marcos se adiantava em responder e logo avisou os pais que Zé tinha pressa, por isso já teriam que seguir para o quarto para pegar o computador. Os pais lamentaram a visita rápida, enquanto o filho e o assaltante iam buscar o combinado. Marcos fechou a porta, pegou seu laptop que estava sobre a escrivaninha e o celular, colocando tudo em uma maleta própria para o equipamento. Tirou da carteira todo o dinheiro que tinha, entregando ao rapaz, que já mostrava estar desconcertado. Como estava chovendo, pouco antes de saírem, Marcos tirou o casaco quente que usava e ofereceu ao moço. Pega meu casaco para você não passar frio. E aqui estão as chaves do carro. É isso que você quer ou tem mais alguma coisa? Perguntou. Ainda demonstrando uma certa desconfiança, o rapaz aceitou o casaco, respondeu que não queria mais nada, só ir embora, e que não levaria o carro. Eu não dirijo, obrigada. E foi em direção à porta, enquanto os pais já estavam na sala com o mesmo sorriso amistoso, insistindo que ficasse mais um pouco. Depois convidaram o assaltante a voltar com mais tempo. Zé agradeceu com os olhos baixos, o que continuou sendo compreendido como timidez pelos pais. Marcos disse que o acompanharia até o elevador, fechando a porta atrás de si e levando o rapaz até a saída do prédio quando teve uma surpresa. O assaltante olhou em seus olhos e disse: Tenho coragem de levar nada de vocês. Seus pais me trataram tão bem que estou envergonhado. Pegue suas coisas e seu casaco. Marcos pegou a bolsa com o computador e não o deixou tirar o casaco. Fique com o casaco, está muito frio. E com o dinheiro também. Você deve estar necessitando. Fica na boa, não tem problema, complementou. Segundo Marcos, os olhos do rapaz estavam cheios de lágrimas, quando ele saiu rapidamente pela portaria do edifício. Assim encerrou o relato, enquanto todos naquela sala de meditação ficaram em silêncio, emocionados e em atitude quase reverente diante daquele coração gigantesco, tão bondoso.